Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus é esse reino messiânico prometido no Antigo Testamento. Os tempos do Messias, é o tempo do povo de Deus esperado, o tempo da restauração, o tempo em que o Espírito seria derramado. Em Mateus, seguindo a pregação de João Batista, é chamado o reino dos céus. Arrependei-vos que está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Isso aqui já é um comentário de Mateus, não é? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados, porque João dizia, se arrependam, não é? Se arrependam. E o batismo era um símbolo daquela purificação. Era um símbolo, o batismo ele funciona como um rito de iniciação. Então, quem se arrependia, então estava entrando no reino de Deus. E o ritual da iniciação é o batismo. Lembre disso, né, que isso vai ser importante daqui a pouco lembrar que o batismo é um ritual que marca o início de alguma coisa. Tá? Então, se arrependam e sejam batizados. E o pessoal estava, todo mundo se batizando lá e confessando os pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus iam ao batismo, que eram os líderes religiosos e que estavam só curiosos, né? Quem é esse cara, esse doido aí? Ele não estudou no nosso seminário, ele não foi ordenado, não é reverendo, não tem título de pastor. O que esse cara está fazendo aí? Né? O pessoal foi lá ver o que era. Né? E não estava interessado em se arrepender. Aí João disse, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Veja que a mensagem de João Batista era não somente de que o Messias estava chegando, que o tempo dos profetas estava se aproximando e que a justiça e o juízo de Deus estava chegando também, exatamente como tem na promessa de Joel, né? Combinando as duas coisas, a chegada do Espírito e o juízo. E ele diz assim, quem é que está induzindo vocês a fugir da ira de Deus? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós, mesmo tempo o pai Abraão, porque vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Porque o judeu está dizendo, nós somos filhos de Abraão, como assim nós vamos passar no julgamento? Como assim Deus vai nos julgar? Nós somos os descendentes de Abraão. João disse, não, sem arrependimento, você vai para o inferno com circuncisão e tudo. Se você não se arrepender, circuncisão, ser filho de Abraão, judeu, não vai salvar você. Você tem que se arrepender para entrar no reino de Deus. E aí ele diz, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E aí vem essa declaração extraordinária que tem tudo a ver conosco. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Está vendo o que é que João está fazendo aqui? Ele está ligando a promessa da vinda do Espírito Santo com o Messias, que ele sabe que é Jesus. Ele está dizendo, vocês estão pensando que eu sou o Messias? Eu não sou. Eu não sou digno nem de carregar a sandália dele. Ele está vindo depois de mim, é mais poderoso que eu. Para você ter uma ideia, o meu batismo é com água. Mas o batismo dele, sabe com o que é que ele vai batizar vocês? Com o Espírito Santo, porque ele é o Messias que haveria de fazer isso. Então, essa é a primeira vez que a palavra batismo com Espírito aparece no Novo Testamento. E ela, então, está associada com o cumprimento daquelas promessas, a chegada do Messias, o reino messiânico e juízo. Porque aqui é importante você notar que João disse que o Messias vai batizar com duas coisas, com o Espírito Santo e com... É a mesma coisa ou são duas coisas diferentes? Eu quero sugerir a você que são duas coisas diferentes. Porque veja o que diz o verso seguinte. A sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas
queimará a palha em fogo inextinguível. João aqui compara o trabalho do Messias a uma pessoa que está fazendo a colheita de trigo. A pessoa, quando está fazendo a colheita de trigo, o que é que ele faz? Ele pega a pá, ele separa o trigo da palha, pega a pá, pega o trigo bom e pega e joga no celeiro. E o que é que ele faz com a palha? Ele queima. Então, batizar com o Espírito Santo é guardar o trigo. Ou seja, salvação. Batizar com fogo é queimar a palha. Ou seja, condenação. Não é a mesma coisa. Não é? Então, cuidado quando você pedir para ser batizado com fogo. Tenha cuidado, certo? Senhor, me batiza com fogo. O Senhor vai dizer assim, filho, você não sabe o que é que você está pedindo, eu não vou te atender. Né? Você não sabe o que é que você está pedindo. Tá? Então, o batismo com o Espírito Santo é associado a guardar o trigo no celeiro. E o batizar com fogo a queimar a palha. Tá? Então, são duas coisas, você percebe em Mateus claramente. Não é? São duas coisas distintas. Então, João anuncia a chegada do Messias. E o Messias vai fazer duas coisas. Ele vai reunir o seu povo, né? O trigo, ele vai guardar no celeiro, e isso é o batismo com o Espírito Santo, e ele vai condenar o ímpio. Não é? Mais uma vez a questão que você encontra lá em Joel, associando a chegada do Messias e o juízo final. Então, tudo isso está ligado.